Olá, ouvintes do VetSmart, eu sou Thiago e hoje vamos falar sobre as diretrizes funcionais da FEDIAF de 2024. Qual o futuro da nutrição dos pets? A importância de seguir os guias e muitas outras atualizações você encontra aqui. Nossa primeira convidada é a doutora Vivian Pedrinelli, médica veterinária formada pela FMVZ USP, possui residência em nutrição e nutrição clínica de cães e gatos pela Unesp Jaboticabal e mestrado e doutorado com foco em nutrição de cães e gatos pela FMVZ USP. É sócia fundadora da NutriCare Vet e da Diet Lab, e é membro fundadora e atual coordenadora do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos. E a doutora Larissa Risolha, médica veterinária formada pela UFPR, mestre em Ciências Veterinárias também pela UFPR e representante da ADM. Doutora Vivian, Larissa, sejam muito bem-vindos ao VetSmart. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, muito feliz de estar aqui representando a ADM hoje. E hoje o assunto está muito bacana, né? A gente vai falar sobre a FEDIAF. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre ela, o que é a FEDIAF? A FEDIAF é um guia de recomendação nutricional europeu, né? Ela é atualizada com uma certa frequência e ela traz algumas informações como quantidade de nutrientes essenciais, né? Alguns cálculos para a gente estimar a necessidade energética, ou seja, quantas calorias o animal precisa por dia, dependendo da fase de vida, gestação, lactação, filhotes, adultos. Então, na verdade, assim, é um guia que baliza a gente da parte nutricional, né? Ingestão, suficiência, algumas ingestões acima da recomendação, para a gente poder avaliar como é que está a alimentação do nosso paciente. Perfeito. E quais informações práticas e diretrizes que podem ser encontradas na FEDIAF? Na FEDIAF, nós temos algumas tabelas, né? Eu acho que quando a gente pensa em recomendação nutricional, a gente lembra dessas tabelas. Então, ela traz a recomendação por espécie, então se é um cão ou gato, fase de vida, então se é um filhote, um adulto, gestação ou lactação, né? Reprodução. Também de acordo com o consumo energético. Então, por exemplo, cães ou gatos que são mais ativos precisam de uma determinada quantidade, tanto de energia quanto de nutrientes no alimento, ou aqueles que são menos ativos. Então, ela engloba essas recomendações. Então, essas recomendações podem ser vistas lá como, por exemplo, a matéria seca, né, que é quando a gente tira a umidade do alimento. Elas também estão lá a cada 1.000 calorias de alimento e também por quilo de peso metabólico. Quando a gente vai calcular para um paciente de maneira mais individual, a gente também consegue achar essa informação. Então, lá nessas tabelas tem os mínimos, né, recomendados de ingestão por dia. Então, a ingestão lá é sempre diária. E para alguns nutrientes que têm potencial tóxico, também tem as indicações de recomendação máxima, né, que o animal não pode consumir acima daquele valor. Então, é isso que a gente encontra. Claro que precisa ser interpretado. Então, essas recomendações, principalmente quando a gente fala da matéria seca, ela é para um alimento que tem por volta de 4.000 calorias. Então, se a gente tem um alimento por quilo, né? Que a gente tem um alimento que tem uma energia diferente disso, precisa ser adaptado, né? E também para pacientes que têm aquele consumo de energia, então aquelas calorias. Então, dando um exemplo mais prático, na tabela de cães, a gente tem cães que podem comer ou 95 ou 110 calorias para cada quilo de peso metabólico. Se é um idoso, por exemplo, que consome menos do que isso, a gente precisa interpretar e adaptar essa tabela. Isso a própria FEDIAF tem, né, um quadrinho ali que diz pra gente que precisa ser adaptado. Então, eu brinco que não é para ser papagaio de pirata, né? Só pegar aquele valor e ficar repetindo para todo mundo. A gente precisa entender o que a gente precisa ali na prática para poder adaptar aqueles valores. E é muito legal, assim, que eu também costumo brincar com relação ao FEDIAF, que a gente fala que o cão é o melhor amigo do homem e o FEDIAF é o melhor amigo do nutricionista e do nutrólogo. Então, as pessoas que gostam de nutrição, que querem trabalhar com nutrição, têm que saber ler essas tabelas, tem que saber interpretar essas tabelas. Então, ela traz tudo exatamente do que o cão e o gato eles precisam como pilar nutricional para eles estarem bem. E, por outro lado, né, essa acaba sendo a informação principal que o FEDIAF traz para nós, mas ele não se resume só a essas tabelas. Então, o FEDIAF ele vai trazer várias informações acessórias, né? Ele fala especificamente do animal
como que eu faço para eu calcular a necessidade energética daquele indivíduo, como que eu faço para determinar o score de condição corporal do indivíduo, como eu faço para avaliar score de massa muscular dos pacientes. E, por outro lado, ele vai explorar um pouco também conteúdos do próprio alimento. Então, como que eu vou fazer para eu entender se aquele alimento que eu produzi, né, eu como indústria, será que ele está realmente adequado com todos aqueles nutrientes que são considerados essenciais, que estão sendo apontados pelas tabelas que a Vivian comentou? Então, ele vai me trazer quais são as metodologias analíticas para eu identificar naquele alimento se tudo que o cão precisa, tudo que o gato precisa, de fato está ali dentro. Vai trazer também que maneira que eu posso determinar a energia metabolizável, ou seja, o quanto de energia que aquele alimento vai trazer para quem for consumir esse alimento. Então, várias informações acessórias aí. E outras informações que são interessantes, ele aborda um pouquinho sobre a hipersensibilidade alimentar e traz um tema que acaba sendo de bastante presença na rotina do veterinário em geral, que são os alimentos tóxicos. Então, tem uma sessão inteirinha do FEDIAF falando sobre alimentos comuns de consumo na nutrição humana e que podem ser tóxicos para os cães e os gatos. Então, o que é o caso? Da cebola, do alho, da uva, o chocolate. Então, ele vai trazer por quê? Qual que é o mecanismo que torna esse alimento tóxico para o cão e para o gato? Então, ele é bem completo, ele acaba sendo bem mais rico do que simplesmente as tabelas, né? E a gente abordou muito sobre o FEDIAF, mas a gente sabe que existem outras diretrizes, outros guias, e dentre todos esses, por que o FEDIAF ele se destaca tanto? Eu acho que sim, a gente tem outros guias, né? A gente não pode deixar de citar o NRC, que na verdade ele é a base para esses outros guias, mas ele é um guia mais antigo, né? Então hoje a gente tem o FEDIAF, ele é atualizado com maior frequência, né? E além disso, ele é sempre, né, pelo menos nas últimas edições, ele é disponibilizado de maneira gratuita. Então é muito fácil a gente ir lá, baixar, inclusive o Colégio Brasileiro de Nutrição Animal tem uma versão em português dele, né, que pode ser encontrada no site do colégio também, então não é desculpa não falar inglês também para não acessar, e mesmo se quiser a versão mais atual, o nome dos nutrientes, algumas coisas hoje, né, a gente tem várias ferramentas também para fazer a tradução, então ele é uma leitura fácil, prática, ele é bem objetivo, né, então assim, eu acho que isso é um dos motivos da gente utilizar, e ele está pautado nas pesquisas mais recentes, né, então como a gente comentou, ele está bem atualizado. No dia a dia do clínico, como que o FEDIAF ele pode ajudar assim, a simplificar o trabalho do nutrólogo, do nutricionista? Então, essas tabelas ajudam bastante, né? Então, claro que a Larissa comentou, não é só as tabelas, né? Tem muito mais conteúdo lá, mas na prática, se eu quero saber se aquele alimento é adequado ou não, por exemplo, para aquele peso daquele animal, ou saber se aquele alimento como um todo, ele está adequado para aquela fase do animal, por exemplo, essas tabelas vão ajudar a gente a balizar ali e trazer essa informação. Então, a gente precisa ter informação do paciente, o quanto ele come, o alimento que ele está fornecendo, que ele tá consumindo, e com base nisso a gente consegue comparar a ingestão de nutrientes dele e ver se isso está adequado. Então, do ponto de vista nutricional, na prática, essas tabelas são bem interessantes. Calcular, por exemplo, estimar a necessidade energética, uma fêmea que está gestante, né, a partir de quantos filhotes, então ele também traz essas equações que facilitam a gente estimar, e isso é importante para que ela não consuma nem abaixo, por exemplo, e nem acima da necessidade, né, porque tudo pode atrapalhar, digamos assim, né, na gestação, lactação, filhotes também é importante que a gente não tenha um consumo em excesso, então a FEDIAF também traz essas equações, né, para a gente poder calcular a ingestão de calorias desses pacientes e também para cães e gatos adultos. Né? Então, eu acho que tem bastante informação lá que na prática clínica, na rotina, pode e deve ser utilizado. Perfeito. E o que o FEDIAF ele não aborda nessas diretrizes? Tem alguma coisa? Tem algumas coisas sim. Então, como a Vivian comentou, né? Então, primeiro, o que ele traz? Ele vai trazer para o filhote, para o adulto e para a fêmea em estágio reprodutivo. Aí, quando a gente começa a conversar um pouco de umas derivações do tipo tamanho de porte. Então, porte pequeno, porte grande.
raças específicas, um alimento para Golden, um alimento para Shih Tzu. Então, são características que elas não vêm descritas no FEDIAF. E por que isso acontece? Porque o pilar da necessidade desses animais, ele é de fato o mesmo. Então, se você partir do princípio de que todos aqueles nutrientes essenciais que o cão precisa, ele vai servir tanto para um Shih Tzu, como para um Golden, quanto para um cão de raça grande, como para um cão de raça pequena. Por isso, você não vai encontrar essas especificações do FEDIAF. Agora, um ponto importante com relação a isso. Beleza, então você acabou de me falar que não tem especificação. Por que existem produtos que trazem essas especificações? Então, é justamente porque a nossa visão como nutrólogo, como nutricionista, a gente consegue entender que existem algumas particularidades desses indivíduos específicos, né? Que a gente consegue favorecer através da alimentação. Então, por exemplo, na nossa linha Equilíbrio, a gente possui o alimento Equilíbrio para Goldens. Então, nesse alimento, a gente sabe que os cães da raça Golden, eles têm uma predisposição maior para desenvolver sobrepeso, para desenvolver obesidade. E pensando nisso, a gente formulou, né? Então, a DM desenvolveu uma fórmula com adição de beta-glucano numa concentração suficiente capaz de aumentar a produção de GLP-1, que é um hormônio relacionado aí com a saciedade. Então, uma vez se sentindo mais saciado, a gente busca prevenir que esse animal desenvolva o sobrepeso, que ele desenvolva a obesidade. Então, você percebe que existe, assim, oportunidades de acordo com essas particularidades de raça e a mesma coisa com relação ao porte dos animais. Então, é por isso que existe essa diferença, mesmo sem ter a diferença nas tabelas nutricionais, né? Eu acho que é importante lembrar que essas recomendações que a gente tem, eles são para animais saudáveis, né? A partir do momento que a gente fala de necessidade de animais doentes, né, a FEDIAF também não traz essa informação, né? Então, se é uma doença que a gente precisa ou que se beneficia, digamos assim, de uma modificação nutricional, por exemplo, uma doença renal crônica ou alguma outra doença em que a gente já tem estudos, tem ciência por trás mostrando que a modificação, né, a alteração nutricional, ela vai ser benéfica, a FEDIAF não traz essa informação, né? E é um problema, assim, do ponto de vista que a gente precisa procurar pesquisa. Então, existem artigos, existem outros guidelines, né? Existem alguns consensos que vão ajudar a gente a trazer essa informação, mas a FEDIAF mesmo não tem, né? Então, quando a gente está ou buscando a informação para um animal que é doente, ou, por exemplo, querendo formular, desenvolver algum alimento, a gente precisa buscar outras fontes de informação. E da mesma maneira, alguns aditivos ou nutracêuticos, né? Quando a gente quer colocar ali ou fazer uma suplementação, tanto num alimento ou para um paciente que já consome algum alimento e que a gente quer dar algo a mais ali, a FEDIAF também não traz essa informação. Então, a gente também precisa pesquisar e se atualizar por fora, né? Infelizmente, ela não vai trazer tudo, ela ajuda muito, mas assim, não traz todas as informações. Então, a gente precisa sempre complementar com outras publicações. Mas um aspecto muito positivo da FEDIAF, inclusive, é a questão da frequência, né? Eles são super atualizados. O quanto isso é importante dentro de um guia, de uma diretriz? É essencial, né? É essencial justamente porque eu acho que tanto eu como a Vivian, com essa base de pós-graduação com o pé no meio acadêmico, a gente entende que sempre a gente tem novos estudos sendo feitos, novos estudos sendo publicados, e são informações muito valiosas, muito importantes, que podem mudar um direcionamento, né? Trazer uma diretriz nova nesse sentido de recomendação. E o fato de você ter essas atualizações frequentes e você ter um órgão que é idôneo, que realmente é composto por pessoas que estudam de fato e que levam a ciência de fato a sério, trazendo essas informações anualmente, eu acho que dá para as pessoas que trabalham com nutrição uma segurança muito maior na hora de fazer as formulações. Então, eu vejo como essencial essa frequência alta de atualizações do FEDIAF. Até porque eu acho que todo ano a gente tem novidades, né? Dentro da nutrição, dentro da medicina veterinária. Então é super importante que um guia sempre seja atualizado. Às vezes a gente pega um guia... Claro que a gente tem os guias base e eles nunca vão mudar. Mas tem uns guias que a gente vê e fala, cara,
mudou tanta coisa e essas informações parecem que estão ali estáticas. Então é muito bom ter esse movimento de informações, porque assim como o mundo muda, a medicina veterinária muda, as informações são diferentes, então eu acho que esse é um aspecto primordial para a gente seguir, né, no dia a dia. Além disso, já que é anual que eles lançam, né, essas alterações e etc., o que mudou na versão mais recente do FEDIAF? Eu acho que sim, a gente teve algumas mudanças mais, vou dizer, burocráticas, algumas coisas de digitação, referências, né? Mas do ponto de vista nutricional e mais prático, eu acho que eles fizeram uma adaptação, né? É um pouco difícil de encontrar, mas o legal da FEDIAF também é que lá no final, se vocês buscarem, ele sempre vai comparar as versões, a versão anterior. Então, ele diz exatamente o que mudou. Então, é bem transparente nesse sentido, né? Mas eles acrescentaram uma informação importante de que o consumo de fósforo inorgânico acima de 1.500 miligramas para cada 1.000 quilocalorias, ele pode causar alterações de padrões de função renal em gatos. E isso é muito importante, porque quando a gente pensa em gato, a gente geralmente pensa em saúde renal, né? É algo que é muito importante. Então, a FEDIAF trouxe essa informação e atualizou as referências em relação a isso, né? E que o consumo de fósforo inorgânico por volta de 1.000 miligramas para cada 1.000 calorias, ele é seguro, já foi investigado, estudado, é seguro para gatos adultos, saudáveis, né? Mas, e aí o que é o fósforo inorgânico, né? Acho que é importante a gente comentar, porque do ponto de vista, assim, né, prático, a gente tem o fósforo inorgânico e o orgânico. Quando a gente fala de alimento, o que está recomendado ali naquelas tabelas da FEDIAF, ou que está presente nos rótulos dos alimentos, é o fósforo total, que ele é tanto orgânico quanto inorgânico, né? Então, o orgânico, ele está presente ali em tecidos animais, vegetais, e o inorgânico, ele pode estar presente mais em alguns aditivos, palatabilizante, né, em alguns outros aditivos ali e ingredientes do alimento, né? E ele tem uma absorção, uma biodisponibilidade, que a gente fala, maior. Então, ele tem um potencial ali de mudar aquele fósforo sérico mais rápido do que o fósforo orgânico. E nos últimos anos, e aí a importância também da atualização, tem se estudado bastante essa diferença dessas formas de fósforo. Então, quando a gente, de novo, pensa em gato, a gente pensa em saúde renal, isso é muito importante que também o fabricante esteja atualizado e que utilize esses guidelines, né, esses guias, principalmente a FEDIAF, que traz essa informação para a formulação dos alimentos, porque isso quer dizer que a gente, né, confia nesse fabricante e que a gente pode, digamos assim, confiar que ele não vai prejudicar, né? Não está usando nada ali que vai prejudicar a saúde daquele animal, que está fazendo tudo dentro da recomendação para prevenir também, não só prover o que é o ideal, mas para prevenir algumas doenças. Perfeito. E quanto é importante o fabricante seguir as diretrizes do FEDIAF? Mais uma vez, também é primordial, né? Então, como eu comentei, segue sendo meu melhor amigo na hora de trabalhar com essa parte de formulações. Trazendo um pouco, por exemplo, essa atualização de 2024, né? Então, a gente viu que existem evidências de que esse consumo mais elevado do fósforo inorgânico pode trazer algum malefício para os gatos. Então, o que eu faço com essa informação, né? Eu já consigo ajustar as minhas formulações. Então, hoje, o fósforo inorgânico das nossas dietas, ele vem basicamente de fosfato bicálcico, e através desse guia eu consigo entender qual que é a minha limitação máxima de inclusão desse ingrediente para evitar que ele possa trazer qualquer tipo de efeito deletério, de malefício ali para aquele animal. Então, eu já considero isso como a base do meu trabalho como uma pessoa que trabalha com nutrição dentro da indústria. É realmente trazer aquilo que tem de atualização na ciência para dentro dos nossos alimentos. E agora é uma pergunta bem interessante. Como a FEDIAF contribui para a saúde de longo prazo dos pets? Essa é bem interessante mesmo. Bom, eu acho que a gente parte do princípio que os nutrientes essenciais que são demonstrados ali na FEDIAF são, de fato, aqueles que ele precisa para o correto funcionamento do seu metabolismo, né, dos processos fisiológicos desses indivíduos. Então, já partindo desse pressuposto que você está atendendo toda essa necessidade ao longo da vida desse animal, você já consegue
garantir que aquilo que ele precisa para se manter bem e funcionando, você está fornecendo via dieta. Então, acho que começa principalmente nesse sentido, né? Para complementar, eu acho que é importante falar que esses guias, né, principalmente a FEDIAF, trabalha com margens de segurança, né? Então, assim, a gente pode, seguindo, né, ali o que está recomendado, a gente pode ter certeza de que o animal, né, salvo se ele for saudável, claro, se ele tem alguma doença, isso pode ser modificado, né? Mas se ele for um animal saudável, a gente seguindo essas recomendações, isso com certeza vai ter influência ali na qualidade de vida, né? E lembrar que a gente tem as recomendações mínimas, mas que a gente pode trabalhar com uma gestão um pouco acima disso, né? Geralmente os fabricantes também levam isso em consideração, né? Porque depende de quanto o animal ingere, mas assim, a gente garantindo essa ingestão, né? Essa qualidade de vida, e lembrar que eles são níveis que a gente considera ótimos, né? Não é o mínimo do mínimo para o animal sobreviver e mal, né? É o nível ótimo para que ele tenha todo o metabolismo dele ele funcionando da melhor maneira possível. Então, apesar de ser que a gente chama de recomendação mínima, não é um mínimo sobrevivência, né? Ele já é um mínimo com uma margem de segurança para que o metabolismo dele, em todas as fases de vida, né, funcione da melhor maneira possível para trazer, né, a melhor qualidade de vida e a maior longevidade. Perfeito. E quando a gente fala do FEDIAF, a gente às vezes limita ele somente a um conhecimento muito do médico veterinário ou da indústria, né? Mas como o tutor, ele pode identificar que um alimento é formulado com base do FEDIAF? Essa é uma pergunta de milhões. Na verdade, o tutor não pode. Porque o que acontece, né? Hoje a gente tem algumas normativas referentes do mapa que vão me dizer o que exatamente eu preciso colocar na minha rotulagem, indicando de nutrientes. Então, se você pegar um rótulo de alimento, você vai observar que você tem teor de proteína mínimo, você tem um teor de extrato etéreo mínimo, teor de fibra máximo. E levando isso em consideração, a gente percebe que são focados em macronutrientes. E não são apenas os macronutrientes que são essenciais. Então, claro, os cães e os gatos, eles têm necessidade específica de uma quantidade de proteína, de gordura, mas ele também vai ter dos menores componentes desses nutrientes. Então, que vai ser, por exemplo, os aminoácidos, os ácidos graxos. E por conta justamente de não ter essa necessidade de abrir essas quantidades em rotulagem, é muito difícil, de uma maneira prática, do tutor conseguir visualizar isso quando ele for adquirir um alimento. E por conta disso, justamente, que acaba sendo extremamente importante, na verdade, que esse tutor, ele adquira alimentos de empresas que ele confia, de empresas que estão bastante tempo no mercado, que levam a ciência a sério, que levam em consideração essas atualizações do FEDIAF. Então, você entender que você vai ser consumidor de uma empresa que te passe essa segurança, que de fato ela vai trazer tudo que o animal precisa, considerando todas as atualizações, é o que vai trazer essa tranquilidade para o tutor. Então, infelizmente, não tem uma outra maneira, né? Perfeito. Em relação a essas informações, a gente sabe que muitas delas só está escrita para os médicos veterinários realmente, e eu acredito que um papel muito importante dos médicos veterinários é traduzir muitas vezes essas informações para os tutores, aquelas que realmente forem pertinentes e que são possíveis serem transmitidas, e é muito importante que, além disso, o médico veterinário esteja sempre ligado à indústria de alguma maneira, né? Buscando conhecimento, buscando atualizações. E eu sei de um clube de especialistas aí, que tem muita gente comentando sobre, e eu queria saber de vocês um pouco mais sobre esse clube. É maravilhoso que você trouxe isso. Realmente, a ADM, ela trabalhou num clube de especialistas da Equilíbrio. Esse clube de especialistas da Equilíbrio, ele é um clube de vantagens que ele tem por ideia trabalhar junto com esse veterinário parceiro. Então, vai trazer muito conteúdo, muita informação, sempre com vários convidados que têm nomes importantes dentro da medicina veterinária, então, conteúdos de relevância para a tua rotina clínica.
E além de trazer tudo isso, de trabalhar esses aspectos, vai facilitar no momento da tua prescrição. Então, eu preciso calcular uma quantidade de alimento, você tem a calculadora disponível ali no Clube de Especialistas para facilitar isso para você. E além de tudo isso, desse pacote de informações, você tem também um pacote de benefícios, né? Tem uma série de prêmios. E para você entender um pouco mais das oportunidades aí que tem do Clube de Especialistas da Equilíbrio, a gente deixa disponível aqui no link o acesso direto ali pro site para você se inscrever. Eu espero que vocês vão lá e que gostem de todo o conteúdo. Perfeito, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi maravilhoso conversar um pouco mais sobre diretrizes, sobre guias, e acredito que muita gente curtiu demais. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir um pouquinho, né, com o entendimento de todo mundo da parte da nutrição, que, né, puxando a sardinha, é uma área muito boa e que a gente brinca que todos os animais, eles comem todos os dias, né, então é uma área que é muito importante e a gente precisa dar a devida, né, atenção a toda essa informação. Perfeito. Obrigada pelo convite, sempre um prazer encontrar com a Vivian de novo também. E é isso, espero que tenham gostado. E antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos, né, a seguir a Sociedade Brasileira de Nutrição e Nutrologia de Cães e Gatos, a ASB Nutripet. Hoje ela é a nossa sociedade, na verdade ela é ligada ao Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, e que a gente está pela primeira vez também fazendo o título de especialista, tanto em nutrição quanto em nutrologia de cães e gatos. Então, se vocês quiserem saber mais conteúdos e acompanhar, né, todas essas atualizações, serão sempre bem-vindos, né, a seguir os nossos conteúdos e acompanhar o nosso trabalho. Este episódio tem o patrocínio da Equilíbrio e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações e indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos, estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. É só acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.